Bom, shalom a todo mundo. Creio que essa seja Shalom. a palavra mais adequada, né, para a gente iniciar esse programa, né, esse evento nosso aqui, que significa paz, né? É uma palavra de que as pessoas se cumprimentam, né? Um cumprimento em Israel, mas que significa paz, né? E é o que a gente está mais desejando no momento, né? E assim, o nosso foco aqui hoje, né, não era o que a gente gostaria de estar fazendo, né? A gente gostaria de estar aqui estudando a Torá, trazendo estudos e tal, mas infelizmente por conta dessa situação horrenda, né, que amanheceu aí desde o final de semana passado e se estende até agora com essa guerra lá em Israel, né? Então, por conta de vários posicionamentos, né, que a gente acha absurdos, né, inclusive de brasileiros, né, na mídia de forma mundial, né, a gente vem hoje para fazer alguns esclarecimentos, tá? Então, eu sou o professor Alex Garcia, do grupo Hadesh Ameno, da congregação da Keilah Hadesh Ameno, aqui em Recife, eu falo de Recife, né, o João também, o nosso Razanda da comunidade, né, se apresenta, João. Tudo bom? Shalom a todos. Também sou da congregação, ajudando aqui Alex nos louvores, como um razão, né, da congregação. E estamos na administração, né, Alex? Isso, Cuidando do exatamente. pessoal aqui. Nosso projeto aí de levar à frente essa nossa congregação e esse nosso projeto, tá? Mas, bom, como eu vinha falando, né, o objetivo daqui é a gente combater, né, discursos e narrativas mentirosas a respeito do que está acontecendo lá em Israel nos dias de hoje, né, nesse evento, nessa guerra que está acontecendo lá na terra de Israel, né? Então, bom, vamos lá. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo lá em Israel? Então, nesse sábado, tá? No dia 7, né? Dia 7 de outubro, né? De Simchat manhã, Torá. isso. E durante a festa de Simchat Torá, que é um feriado da alegria da Torá, onde o povo judeu celebrava, estava prestes a iniciar uma celebração muito importante dentro do calendário litúrgico das festas bíblicas do povo de Israel, do povo judeu, né? Eles foram surpreendidos com um ataque, né? Bem próximo de iniciar, de completar 50 anos da Guerra do Yom Kippur, em 1973, né, onde também o povo judeu foi surpreendido, né, por um ataque surpresa no dia do feriado de Yom Kippur, né, que é o principal feriado é, da liturgia judaica. E agora aconteceu o mesmo, né? Terroristas invadiram, né, vindo da região de Gaza, mandaram aí cerca de 3 mil ou mais de 3 mil mísseis, foguetes e, né, projéteis de bombardeio sobre a terra de Israel, ali nas redondezas próximos a Gaza, né, como Tel Aviv, as cidades onde esses mísseis conseguem chegar. E teve algumas também espalhadas em outros locais na terra, mas foi mais ali naquela região, né? E eles fizeram essa, esse ataque, primeiramente por mísseis, depois terrestre, né, com infantaria, aéreo, até com paraglider, né? Eles entraram, por exemplo, numa uma festa que estava acontecendo de jovens, uma festa secular, não era uma festa bíblica, não era nada religioso, uma festa secular, né, de DJs tocando lá, tipo uma rave. Eles entraram lá de paraglider, atirando e soltando granadas nas pessoas que estavam ali, né, curtindo a festa deles lá, e mataram 250 pessoas ali naquele evento. E por mar também vieram ataques pelo mar.
E aí eles vieram massacrando aquelas comunidades, né? As últimas informações que eu tive, né, foi de mais ou menos umas 5 horas atrás, né, já seriam 1.830 mortos, 2.700 feridos, a maioria deles judeus, né? Lógico que Israel agora começou o contra-ataque, né, e esse número vai talvez se inverter, mas a princípio, inicialmente foi um massacre feito pelo grupo terrorista Hamas em cima da população, né? Foram, se não me engano, 22 locais diferentes, 22 cidades, ou kibbutz, ou vilas de Israel, foram atacadas e massacradas pelo Estado Islâmico, perdão, pelo Hamas. Eles, além de ter matado esses 250 jovens, né, eles invadiram hospitais, mataram todos os pacientes, funcionários, médicos, assassinaram crianças, mulheres e idosos dormindo ainda dentro das suas casas, invadiram as casas e assassinaram essas crianças. Tem vários vídeos aí que mostram isso acontecendo. Assassinaram 40 bebês, isso é uma notícia que surgiu hoje, assassinaram 40 bebês, muitos deles foram decapitados, né? Sequestraram dezenas de pessoas, dizem que mais de 100 pessoas já foram sequestradas e levadas para Gaza, né? É, assim, pelo histórico dos sequestros que ocorreram pelo Hamas, é muito difícil dessas pessoas voltarem, né? Muito difícil dos familiares terem novamente essas pessoas, né, de volta. Muitos vão ser executados, né? O último que foi liberto ficou 5 anos sob cárcere, né, dentro de Gaza, sob posse do Hamas, e foi necessário o Israel libertar 1.000 prisioneiros em troca de um, né? Então, imagina o que eles conseguem fazer com mais de 100, né, sequestrados, mais de 100 prisioneiros, né? Bom, não quero ficar só dando números de massacre, isso é muito chato, isso é muito triste, né? Traz muita insegurança para a gente, mas a ideia aqui é a gente combater narrativas falsas a respeito do que está acontecendo lá, né? Porque a gente ouve muitos, inclusive daqui no Brasil mesmo, pessoas se levantando, né, dizendo que o Hamas está lutando pela liberdade da Palestina. Isso é uma grande mentira. Eles não lutam pela liberdade da Palestina, eles têm os seus próprios ideais, né? Se você colocar aí no Google, né, sobre o Hamas, né, o estatuto do Hamas, você vai ter lá qual é o estatuto do Hamas. E um deles é destruir os que eles chamam de infiéis, né, infiéis ao Islã, né, destruir essas pessoas que trata-se de judeus e cristãos, né, em sua maioria, né? Então, esse grupo não está. A pior coisa que pode existir para o palestino é a presença do Hamas, né, porque eles são muito açoitados lá, os palestinos eles não podem sair de lá, né? Eles têm os seus QGs escondidos dentro dos próprios hospitais e escolas infantis, né, em colégios, hospitais. Dizem que o principal QG do Hamas fica embaixo do maior hospital, né, um subterrâneo embaixo do maior hospital de Gaza. E isso é muito difícil de se combater sem causar muitas vítimas, né? Bom, mas a princípio a gente precisa entender, né, o que é Palestina, o que são os palestinos, o que é Israel, o que é a terra de Israel, né, para a gente poder combater esse tipo de narrativa, né? Então, o objetivo hoje é passar, né, para vocês o que realmente, assim, lógico que é um conflito muito complicado, né, de se entender, de se explicar, mas a gente vai tentar passar para vocês aqui uma breve explicação, tá? Então, o que é Palestina, tá? Palestina, a gente vai ver aqui que a Palestina não é um povo, né? A Palestina é o nome dado a um território.
tá? Então, vamos voltar lá para o ano 70 depois de Cristo, tá? Anos 70 da Era Comum. O que aconteceu? A destruição do templo, do segundo templo, né? E a destruição de Jerusalém, né? E praticamente a expulsão do povo de Israel dali da terra. E aí, quem fez isso foi o imperador Tito e Vespasiano, e eles deram o nome daquela região de Hélia Capitolina, né? Na verdade, eles profanaram o local, colocaram que era Hélia Capitolina um nome pagão, né? Na época eles não eram cristãos ainda, eles eram pagãos, e aí eles colocaram lá um templo de deuses pagãos, né? E profanaram o templo, né? E aí, a partir daquele momento, não existia mais a terra de Israel, a nomenclatura terra de Israel. Passou a ser Hélia Capitolina. E aí, mais à frente um pouco, e no ano de 132, houve a revolta de Bar Kokhba, né? Bar Kokhba era um judeu, quem é que se juntou? Os judeus eles não abandonaram a terra, né? Muitos deles permaneceram ali, mas muito revoltados com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Com o povo e com a terra de Israel. Então eles fizeram uma revolta, só que essa revolta não deu muito certo, né? Naquela época ali quem tomou o poder era o imperador Adriano, né? O general Adriano. Então ele abafou essa revolta, né? Destruiu, matou as pessoas e por ofensa ao povo de Israel, ele batiza mais uma vez a terra e chama a terra de Palestina, né? Na verdade, Palestina em latim seria Filistina, né? E a gente sabe que o nome, o F, a letra do hebraico que dá o som do F é a mesma letra do P, né? Então, Filistina vira Palestina, né? Filistina, né? Isso trazendo pro latim e o grego. Então, por quê? Porque eles queriam tirar toda a identidade judaica daquela terra e dando o nome do principal rival dos tempos mais antigos. É um povo que não existia mais naquela época. Filisteus não existiam mais, há vários séculos não existiam, já tinham decaído, mas eram, na época que Israel assumiu, que os israelitas, né, assumiram a terra de Israel, a terra prometida, era essa eles eram os principais algozes, né? Os principais inimigos de Israel eram os filisteus, né? Da Filistina. E aí, por isso, Adriano dá o nome de Filistina, para deixar bem, para a questão de humilhação mesmo, não é isso, João? E aí surgiu, então, Isso, esse nome, né? Foi a primeira vez que surge exatamente. esse Foi uma nome. afronta, né? Isso, uma afronta ao povo de Israel. E aí Adriano expulsa o restante dos judeus que tem lá, mas só que eles não foram embora, não foram todos embora. Muitos sumiram, né? A maioria deles migraram para a Europa e alguma coisa para a África, Europa, tal, e alguma coisa na Ásia também, a maioria na Europa. E aquela terra ficou sendo habitada, além de judeus que não saíram de lá, pelos próximos povos que vieram assumindo o governo, assumindo a ocupação daquelas terras, né? E aí passaram-se vários povos. Durante esses 2.000 anos de existência, vários povos foram assumindo ali, né? Então, começou lá pelos persas, né? Na época que o Império Persa era forte, eles foram assumir aquela região. Depois que passou o Império Persa, entra na era bizantina, né? No período bizantino, que é a Igreja Católica vai lá e toma posse, né? Com Constantino. E logo depois vem os egípcios e toma posse também daquela terra e fica ali os egípcios. E a cada dinastia dessa, a cada ocupação, né, quando vai-se embora, fica alguns remanescentes, né? Depois vem uma outra, depois dos egípcios foram os sírios, né? Depois dos sírios, né, já com o surgimento do islamismo lá no século VI, vários daqueles povos ali, né, os próprios sírios, egípcios, tal, eles se convertem ao Islã,
se torna um país, né, países muçulmanos, né? E aí, logo em seguida, inicia-se as cruzadas, né? O que foi as cruzadas? Era muçulmanos que tomavam conta, depois vinham os cruzados, né, representados pelos cristãos, e tomava, né, fazia uma cruzada e tomava a terra, depois os muçulmanos tomavam de novo, né, e eles ficaram ali revezando a ocupação da terra durante muito tempo, até o início do Império Otomano. Quando dá início do Império Otomano, 1517, começou, os otomanos conquistaram toda a região, o Oriente Médio e vários países, grande parte da Europa, tal. E dentro do Oriente Médio ali ficou sob domínio dos otomanos durante 400 anos, domínio otomano. Até em 1917, né, teve a queda do Império Otomano, né, e o surgimento do Estado turco, né, da República Turca. E aí os otomanos, né, os atuais então turcos, eles começam a devolver as terras. Aí devolve, porque eles não têm como mais sustentar aquilo, eles não têm mais poder para poder sustentar tanta terra, tanta necessidade, e eles começam a devolver essas terras. E aí quem que entra? Né? Entra o domínio britânico. Império Britânico. Império Britânico, né? No Oriente Médio ali eles dividiram os franceses e britânicos, né? A parte mais do norte foi ocupada pelos franceses, né? E mais um pouco ao sul os britânicos, né? Naquela época já era 1927, já tinha motores a combustão, então o petróleo era um dos maiores promessas de riqueza, né? Então, muito voltados pela riqueza do petróleo, eles começaram a furar Israel inteirinho procurando petróleo. Eles não sabiam que não tinha petróleo. Israel não tem petróleo. E eles não sabiam, eles achavam que tinha. Eles sabiam que tinha naquela região, né? Então, eles acabaram se deslocando mais para os árabes ali, para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, que estão, né, Catar, que eles têm muito petróleo lá. E os britânicos começaram a sustentar aquelas pessoas, né? Então, os sheiks surgiram disso, né? Dos britânicos injetarem muito dinheiro naquele povo para eles extrair o petróleo, entregar esse petróleo para os britânicos, né, para os franceses, para os britânicos, enfim. Em um certo tempo também até os próprios americanos começaram a entrar, mas enfim. Então foi um domínio britânico, né, de 1927 até a Segunda Guerra, né? O período pós-guerra, né, ali em 1947 eles começaram a fazer propostas de divisão da terra, porque ali tinha o quê naquela terra? Os palestinos, né, que eram quem? A miscigenação de todos esses povos que habitaram aquela terra até o presente momento, né? E também tinham judeus que nunca largaram a terra, né? E sempre quiseram voltar, aqueles vira e mexe poucos voltavam para lá. E aí a ONU, né, tá lá em 47 começa a fazer as propostas, né? Faz-se sim uma proposta de divisão praticamente pela metade do território entre palestinos e israelenses, né, e judeus, mas a Palestina não aceita, né, os palestinos não aceitam, e os judeus aceitam. Em 48, então, a ONU, né, mediada pelo, pelo brasileiro Oswaldo Aranha, né, decide a criação do Estado de Israel. Então, em 48, eles criam ali o Estado de Israel, não deixa de chamar Palestina, né, a terra, volta a chamar Israel como era desde a época de que o imperador Tito destruiu Israel, né, e Jerusalém, né, e aí fica essa confusão, né, lá, os judeus dentro do seu povo, né, dentro da sua terra que eles eram proprietários há mais de 3.000 anos, né, desde que adentraram lá. Não existia palestino naquela época, né? O palestino é o nome de uma terra, né? O nome de um povo, né? O povo veio se tornar com o nome palestino, se batizar com o nome palestino por conta da nomenclatura da terra que foi feita ali naquele povo. E aí
Israel volta a ter o domínio como um país, né? Cria o Estado de Israel, né? E aí começa, né, esses conflitos de ocupação de terra, de território, né? Então tem toda a história de Israel desde da sua fundação, foi atacado inúmeras vezes pelos países vizinhos, né? Então Israel, ele tinha um território menor, aí teve a Guerra dos 6 Dias, o seu território aumentou, né? Porque Israel ganha a guerra em 6 dias, foi atacado por todos os seus vizinhos árabes, né? E aí tiveram mais guerras e mais guerras. É, e aí, eu acho que não cabe aqui a gente ficar falando todas as mudanças de território, né? Mas, enfim, o que a gente pode chegar, né, é que chegou um determinado momento que, pode ser assim, o que fazer, né, para acabar com esses conflitos. Então, começaram os acordos de paz, e onde foi determinado, né, o território palestino dentro da terra de Israel, né? Tiveram lá aqueles acordos de paz lá na época do Yasser Arafat com a OLP, Israel e a OLP, né, que ganhou até prêmio Nobel, né, prêmio Nobel da Paz. Eles ganharam, né, mediado pelo presidente americano Bill Clinton. E aí eles acabam tendo dentro da terra de Israel, né, depois de vários acordos, né, não cabe aqui a gente detalhar demais, senão são muitas horas de explicação, mas acaba que fica o território dividido em dois pedaços dentro do território de Israel, onde ficam autoridades palestinas, né? Um deles é na Cisjordânia, que fica mais ao centro-leste, né, divisa com a Jordânia e parte de Israel, né? Ali se concentrou a autoridade palestina. Então, a autoridade palestina da Cisjordânia, ela é auto-administrativa, ou seja, eles têm o seu presidente, eles têm o seu parlamento, eles têm o seu sistema de educação, eles têm o seu sistema de saúde, tá? O seu sistema de arrecadação de impostos, né? Para poder progredir, né, ao longo da sua existência, a um dia virar o Estado palestino, né? Criação de um Estado palestino ali naquela Cisjordânia. Esse é o objetivo deles e eles lutam por isso, né? E a outra área, né, que é lá mais ao sul, fazendo divisa com o Egito, é a faixa de Gaza, né? Então, a faixa de Gaza teria, né, ela foi entregue para o domínio da autoridade palestina em 2005, né? E foi algo bem taxativo do Estado de Israel. Temos que entregar Gaza para os palestinos. Eles foram lá e tiraram os judeus das suas próprias casas, né? Judeus e militares tiraram tudo de lá e entregaram a Palestina, entregaram a faixa de Gaza toda para os palestinos fazerem a mesma coisa da Cisjordânia, fazer o seu parlamento, fazer o seu presidente, fazer seu sistema de educação, saúde e tal. Só que um ano depois, em 2006, teve eleição lá, né? O Hamas entrou nessa eleição, perderam as eleições, mas deram um golpe de Estado, mataram as pessoas que eram seus oponentes, né? E assumiram o governo de Gaza, que a princípio era um grupo já criado lá no Egito. Eles não são nem palestinos mesmo, né? A sua origem não é nem palestina, eles apareceram pela primeira vez em 1987 no Egito, e aí migraram lá para Gaza, né? E eles acabaram tomando toda aquela faixa de Gaza, que é um território pequeno, né? Ele tem ali 40 quilômetros mais ou menos de comprimento por 5 quilômetros de largura, talvez um pouco mais, né? Mas ali é um ponto muito estratégico para o objetivo do Hamas, né? Então, o que você vê lá da área da Cisjordânia, tentando, né, ser um país auto-administrativo, um país não, né, um território auto-administrativo, né, Gaza não evoluiu, né, Gaza não está preocupado com isso, então o povo sofre muito por lá. Então, quando narrativas dizem, não, porque Gaza é um presídio a céu aberto,
né? Isso é uma inverdade, isso não é uma verdade. Isso não é uma mentira. Perdão, isso é uma mentira, não é uma verdade. Por quê? Porque Gaza, né, é auto-administrativo também, né? A administração, eles coletam impostos, né? Eles recebem ajuda humanitária dos países vizinhos, né? Depois eu vou explicar por que dessas aspas que eu coloquei. Então, eles recebem ajuda humanitária, eles recebem arrecadação de impostos, né? E só que o povo vive numa miséria muito grande, por quê? Toda essa arrecadação o Hamas gasta com armamento, com bombas, né? Eles não estão preocupados em montar, de fato, um Estado palestino, né? Eles têm os seus outros ideais. Ele tem ideais bem diferentes, né? Bem opostos, né? E aí a gente, né, começa a falar. Então, o que é o Hamas? Hamas é um grupo terrorista. Por que que a gente chama ele de terrorista? Pelos seus atos, né? Atos de covardia, atos de ataques a civis, atos de suicídio, né? Ataque suicida, isso é coisa de terrorista, né? Então, eles são, sim, um grupo terrorista de origem sunita, né? Eles guerreiam, inclusive, contra os outros grupos terroristas de origem xiita, né? Mas eles só se unem quando é para atacar Israel, mas fora isso, eles estão sempre brigando. Em 2006 mesmo, teve uma guerra muito sangrenta, morreu muita gente de maneira muito sangrenta entre sunitas e xiitas, né, que são grupos, né, do Islão. O Hamas é um grupo que tem na sua, né, como eu falei mais cedo, né, tem no seu estatuto, né, a destruição do povo de Israel. Então, os seus esforços são para isso, né, destruir os que eles chamam de infiéis, né. Quer complementar alguma coisa, João? Eu acho que é bom a gente lembrar que a proposta inicial foi da criação de dois estados, né? Uhum, O judeu, como o Império Britânico, o mandato britânico prometeu formar um estado judaico e um árabe. Só que os judeus aceitaram, né, a criação. Os árabes não aceitaram porque, na linha de crença deles, uma terra que já foi de Alá, que já foi conquistada por eles, nunca pode passar a ser de alguém infiel. Isso é o que eles chamam dos judeus e dos cristãos, os infiéis, né? uhum, Então, eles não aceitam que ali naquela área, que um dia já foi um império, né, islâmico, possa ser um lar nacional judaico, mesmo que a história prove isso todos os dias. E eles não aceitaram a proposta inicial da criação do Estado de Israel, mesmo que tivesse sido criado o Estado palestino, e nenhum dos outros acordos propostos em que bastava eles aceitarem a existência de Israel. Eles não aceitaram. Então, até hoje, nem Cisjordânia, que é um pouco mais menos pior, vamos dizer assim, né? Eles Que é odeiam Israel governada pelo também, Fatah. né? Isso, governado pelo Exato, Fatah, eles odeiam Israel também, mas ele tem sim um objetivo um pouco diferente do Hamas, né? Eles querem também a destruição do povo de Israel, mas, mas eles fazem algo pela própria Cisjordânia, né? Contrário do Hamas. exato, exato. Então, o problema aí de não se ter um Estado palestino não é por falta de oferta, né? Não, não, Eles não é. tiveram várias ofertas, e para Israel isso seria ótimo se eles aceitassem, pelo simples fato deles reconhecerem a existência de Israel e a soberania Israel. de Israel. Uhum. Na Então, terra de Israel. o difícil, exato, o difícil é eles aceitarem isso porque eles são governados por um grupo terrorista, né? Nós temos outros Exatamente. países como Egito e a Jordânia que já têm acordo de paz com Israel depois da Guerra dos Seis Dias Uhum. e por causa disso foi devolvido, né? Depois da Guerra dos Seis Dias, porque em todas essas guerras Israel teve que se defender. Uhum. Então, a Cisjordânia ela era utilizada por ser alto, né? Para quem não sabe, Cisjordânia é o que a Bíblia chama de Judéia e Samaria. Então, é um Uhum. local alto, onde dali de cima os árabes conseguiam
atacar qualquer área de Israel, né? E a Península do Sinai, que fica entre Egito e Israel, que é um grande deserto, também o exército utilizou aquela área. E quando Israel ganhou, Israel conquistou tanto Cisjordânia quanto Península do Sinai e as colinas do Golã ao norte, né? Que fica entre Síria e E Israel. Líbano. E Então, Líbano. e Líbano. É. E E as colinas do então, Golã também era outro ponto estratégico, né? Eu tive lá, sim, local alto. e o que se conta lá é que quando era sob o domínio do libanês, né, o sírio, não lembro, eles, eles, ele era um ponto muito estratégico e eles faziam por esporte, né? Tinha um kibutz ali embaixo, próximo da área que era do Estado de Israel, né? E eles, por esporte, às vezes eles atiravam no kibutz, jogavam, né, a bomba lá dentro, e tal, por esporte, né? Até que um dia cansaram disso, em uma dessas guerras, e o Israel foi lá e assumiu aquele ponto. A gente pensa assim, ah, não, é uma região. Não, é uma região pequena, é um pedaço, só que é um pedaço estratégico, né? Que é alto, que você tem visão tanto do Líbano, né, mais ao sul, a Síria ao lado, e lá no fundo a Jordânia. Exato. Então, depois da Guerra dos Seis Dias, quando Israel ganhou a guerra, ele anexou, né, a Cisjordânia e a Península do Sinai, mas com o acordo de paz com o Egito e com a Síria, Israel devolveu as Uhum. duas áreas e permaneceu com as colinas do Golã. Ainda não tem acordo. Oficialmente, a Síria não tem relações diplomáticas com Israel. E é isso. O Oriente Médio é cheio de conflitos lá no Líbano. Temos Jihad Islâmica na Síria. Temos Jihad Islâmica também na Palestina, né, em territórios palestinos. Hamas também. Hezbollah na Líbia, né? Hezbollah no Líbano. E isso sem falar Estado Islâmico, mas é com outros projetos. Então, o Oriente Médio todo está economicamente falido. O Líbano não consegue se sustentar, não consegue combater o Uhum. Hezbollah dentro do território dele. A Síria, muito menos, que está num conflito também, numa guerra civil há muitos anos. Israel está ali no meio, única democracia, né? Local onde realmente tem Exatamente. liberdade religiosa, onde as três religiões convivem simultaneamente. A gente teve um caso, inclusive agora há pouco, em Sukkot, em que judeus ortodoxos, porque tem pessoas mal intencionadas em todos os lados, na verdade, então Uhum. judeus ortodoxos atacaram Ultra. cristãos que passavam com a cruz, né, carregando a cruz, e esses judeus mais extremistas cuspiam no chão e alguns cuspiram em cristãos. O que é que o Estado de Israel fez? Combateu imediatamente, Uhum. prendeu por intolerância religiosa, algo que nunca aconteceria na Cisjordânia, em Gaza muito menos, na Síria ou no Líbano, né? São Exatamente. locais que realmente já passaram por muito sofrimento com terrorismo. E aí a gente também menciona os grupos pelo mundo afora, grupos de movimentos sociais que apoiam o Hamas, mas que alguns personagens, algumas minorias, se fossem palestinos, já teriam sido mortos, enforcados, como gays, por exemplo, né? Lésbicas, mulheres que não usam véu, e, enfim, eles não toleram isso. Em Israel, tem essa liberdade, e realmente é um oásis no meio do deserto. E é justamente isso que eles querem combater, a liberdade, né? O fanatismo religioso, né? Por parte desses grupos extremistas. Muito bem. E aí, né, voltando agora para a guerra atual, a gente tem que entender quais são as motivações do Hamas, tá? Motivação número um, né, que está lá no seu estatuto, é o fim da existência do Estado de Israel. Eles não aceitam a existência do Estado de Israel, né? A maioria dos árabes ao redor ali não aceitam, mas eles combatem isso, né?
Eles têm os seus planos, as suas estratégias todas vinculadas a esse objetivo, né? Outra necessidade e motivação que eles têm, né, com a inexistência do Estado de Israel, né, também é o domínio islâmico sunita lá no Oriente Médio. Imagina o Oriente Médio todo islâmico sunita, né, terrorista. Imagina o que isso vai proporcionar ao mundo, né? E o Estado de Israel Então, está a ali para existência de não... Israel é uma necessidade, né, para aquela área. É, é uma necessidade, exatamente. Então, eles têm essa necessidade também de assumir o Hamas, quer ser a autoridade islâmica no Oriente Médio, então eles lutam por isso, tá? Recentemente, Israel fez o que a gente chama de Pacto de Abraão, né? Que é acordos de paz e relações comerciais com alguns países árabes, como Bahrein, Emirados Mediado Árabes, pelos já Estados fecharam Unidos, né? acordo, né? Emirados Árabes Unidos e Bahrein já fecharam acordo, né? E eles estão negociando com a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é um país que dá muita ajuda humanitária, vou colocar aspas de novo, ajuda humanitária para o Hamas, e esse acordo poderia ser muito ruim para Israel. Primeiro, que fortalece Israel, as relações comerciais de Israel, e também porque pode prejudicar essas ajudas humanitárias, né? Que, na verdade, não são ajudas humanitárias, tá? Os negociadores do Hamas, Ajudas eles ficam... humanitárias. ajudas humanitárias, não são ajudas humanitárias, né? Isso são financiamento de guerra, né? Disfarçado de ajudas humanitárias. Por você ter ideia, o líder do Hamas não fica em Gaza, ele mora no Catar, né? Até porque se ele morasse em Gaza, ele já teria morrido, né? Mas ele mora no Catar e ele fica ali negociando. Então, o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita, eles são financiadores do movimento terrorista do Hamas, né? Em disfarçado de ajuda humanitária, né? Então, eles mandam dinheiro, né? E mandam muito matérias-primas para a própria fabricação de armas e para a fabricação de bombas e mísseis e etc, né? Então, eles mandam cimento. Ah, cimento é para construção de infraestrutura. Não. Eles vão construir túneis subterrâneos para poder fazer seus QGs, para poder esconder suas armas, esconder suas prisões e seus. é, é, enfim, né? Fazer toda a sua estrutura terrorista, né? Então, esses acordos não são bons para o Hamas, né? Então, o que que eles estão querendo fazer? Estão querendo fazer com que esses acordos sejam cancelados. E com a melhor estratégia de fazer esse acordo ser cancelado, né, é fazer com que Israel descumpra algum item desses tratados, que é, no caso, guerras, né? Que é invasões e tomar território, essas coisas, anexação de territórios. E aí, o que Hamas faz? Vai lá, invade Israel, faz um ataque terrorista muito cruel, né? Estupro das mulheres, das jovens, assassinato de crianças, muito, 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 muito cruel mesmo, da pior barbárie que se pode ter. A gente não consegue nem pensar que existem pessoas capazes de fazer tais coisas. E aí gera uma sede de justiça muito grande, né? Quando as pessoas verem isso, né? Os familiares, os judeus vendo o seu próprio povo sofrer daquele jeito, né? Então gera uma pressão muito grande para a retaliação, né? E aí, e outra, levam reféns de guerra, né, civis, para dentro de Gaza. Ou seja, está chamando Israel para dentro de Gaza. Primeiro, porque dentro de Gaza o Hamas consegue guerrear muito melhor, né? O poder bélico de Israel é muito grande. Eles têm muito armamento, muita munição, muita tecnologia de guerra. Então, eles destroem rapidamente qualquer ofensiva do Hamas vindo do Hamas para o território israelense. Mas chamando Israel para dentro do território deles, né? Eles têm estratégias, né? Eles têm estratégia de guerra, porque é o pior tipo de guerra mais difícil que tem para um país, né? Para um exército, é a guerra dentro de uma cidade, né? Que vai ter que entrar dentro de residências, dentro de prédios, né? Cheio de armadilhas, cheio de atiradores, né? No alto dos prédios, né?
Então, não é fácil, é muito difícil. Por isso que demora um pouco para Israel, de fato, fazer a sua ofensiva, porque eles ficam se reunindo e gerando estratégias de como fazer isso, né? E a partir do momento que eles chamam Israel lá para dentro, né? Quando Israel chega lá e para fazer seu contra-ataque, né? Para poder tentar eliminar aí esses líderes, os principais nomes do Hamas, ou então destruir os seus QGs, né? É, vai ter baixas civis, não tem como negar isso, né? E aí é hora que eles vão filmar tudo. Eles vão filmar e jogar essas imagens e falar que Até porque Israel a é um mídia está a grande, favor deles, né? Está a que falar serviço que Israel deles. é o grande tirano da história e que eles são os coitadinhos, né? E eles vão jogar isso na mídia, né? E eles jogam isso na mídia, né? Com isso, né? Pode acontecer o cancelamento do tratado, né? Dos tratados com esses países, né? Do Pacto de Abraão, né? E também jogar opinião pública contra Israel, né? E isso é Isso. a maior arma que eles têm é essa, é a opinião pública, é a mídia, né? Porque se joga a opinião pública contra Israel, fica mais fácil dissuadir o Estado de Israel, né? De intervenções de outros Isso. países, né? Não é isso, João? Com certeza. Não, e lembrando que agora a gente vê países, né, líderes se posicionando firmes contra o terrorismo, né? Tiveram várias falas, né? Porque eles são praticamente obrigados a falar. Mas, na verdade, eles não apoiam Israel, né? Isso. O que Não, eles não apoiam. aconteceu é que a atitude do Hamas foi tão extrema que eles não puderam não falar nada. Mas, na Uhum. verdade, Israel não tem apoio das nações. Nações não, mas está aparecendo um apoio aí surpreendente para o povo judeu, que acho que a gente pode talvez já entrar nesse assunto, que não são nações, são pessoas dentre as nações que estão apoiando Israel, que estão sofrendo, que estão Uhum. sentindo tudo isso, que são É, os cristãos, né? Verdadeiros seguidores exatamente. do Messias judeu, né? Consciente ou não, são os únicos amigos que Israel, já dizia Benjamin Netanyahu, né? Uhum. Os únicos Exatamente. verdadeiros amigos que Israel está tendo. E por enquanto a mídia está falando, tá, mas já está algumas narrativas surgindo de que não, É. como você disse, que Gaza é uma prisão a céu aberto. Aonde que é uma prisão? Uhum. Aonde que aquilo é um genocídio que Israel faz com os palestinos? É. Quando o Estado de Assim, Israel foi João, fundado, a gente consegue sim, ver, né, muito da mídia hoje atribuindo o terrorismo ao Hamas. Por incrível que sim, pareça, até a Globo, né, tá atribuindo o terrorismo ao Hamas, mas de maneira um pouco mais comedida. Mas, quando Israel contra-atacar, né, que começou agora, né, a outra versão vai ser muito mais forte, vai ser muito mais com aumentada. Do certeza. que o terrorismo do Hamas está sendo diminuído pela mídia social hoje, quando Israel contra-atacar, vai ser potencializado, vai ser elevado a alguma Sem potência aí, dúvida. porque vai ser muito exagerado. Então, e é esse o momento que a gente tem que estar preparado, porque esse é o momento que a gente tem que estar minado de informações como essa aqui que a gente passou, né, para poder contradizer esse tipo de argumento, essas narrativas que vão colocar Israel numa posição de tirano, né, e o Hamas numa posição de vítima, né, e isso vai acontecer de maneira muito forte mesmo, né, então esse é o momento que Israel está se reunindo, está vendo qual vai ser a estratégia, né? Eles têm uma oportunidade agora, infelizmente, né, através de guerra, mas não tem como mais manter o Hamas ali dentro do Estado de Israel, né? São terroristas muito cruéis, muito bárbaros, né? Então não cabe mais esse tipo de comportamento ali dentro, esse tipo de gente, né? Então, né, a tendência é que esse conflito não vai ser rápido, né? Vai ser um pouco mais demorado,
mas vai ter muitos desdobramentos ainda, né? Principalmente quando essa ofensiva entrar em Gaza. Exato. E aí a gente pode citar também, infelizmente, o papel das universidades doutrinando seus alunos a serem anti-Israel, antissemitas, né? Tudo aquilo que eles, infelizmente, acusam os outros é o que eles estão assumindo. Hoje aconteceu um fato, e está sendo publicado entre a comunidade judaica, não messiânica, de um evento na PUC, no Rio, em que um líder judeu progressista e professor da PUC Rio faz um debate sobre Israel e Palestina, e ele fala com aquela narrativa, né, de progressistas, com um público também de muitos alunos judeus lá no Rio, e ele cita que o que o Hamas fez não foi um ato terrorista, foi uma reação à colonização, né, israelense, né, ao imperialismo israelense. E uma aluna, ela se revoltou e ela começa falando bem emocionada e pede que a outra professora que estava apoiando lá, também progressista, né? Olhe, professora, me perdoe, mas você sabe que aqui tem vários judeus e a gente não pode se conter com o que está acontecendo em Israel e não pode aceitar que vocês falem que isso seja uma reação. E há com muita grosseria, aquela professora diz: eu também sou judia. Eu entendo sua dor, mas isso aqui a gente não está comentando sobre isso, não. A gente não está comentando política. Então, aquela narrativa, sabe, aquela doutrinação, oprimindo diretamente aqueles judeus que estão se sentindo, judeus progressistas, inclusive, se sentindo angustiados pelo que está acontecendo com o Estado de Israel, mas a narrativa está acima da verdade, inclusive, está acima da Exatamente. realidade. E a gente vê a comunidade judaica nesse impasse. Será que ainda cabe um apoio progressista? Será que ainda os judeus têm alguma coisa com o progressismo? Porque está claro que o progressismo mundial fomenta o Hamas, alimenta, Pois é, encoraja pois atos é. terroristas. E aí Não você mata vê mais do judeus que... apoiando isso. É um absurdo, João. É triste ver até onde a doutrinação, né, educacional no nosso país chegou, né, esse limite, esse, né, chegou a esse nível, né? Então, infelizmente, mas assim, temos pessoas de bem, temos pessoas que são que têm bom senso, que estuda, que sabe a verdade, né, que são fiéis a Deus, né, Sim, que são fiéis, entendem o papel de Israel na, no- na na história, né, de Deus com seu povo, né, de Deus com a redenção mundial, com a história, né, com as profecias, né? Então tem muita gente que entende isso, sabe, né, da realidade, né? A nosso objetivo aqui é trazer um pouco do que a gente tem de informação, que a gente também não somos doutores no assunto, mas o pouco que a gente tem de informação de trazer para tentar esclarecer essas narrativas, contra-atacar, né, se defender, na verdade, dessas narrativas, né, né, desses, é, dessas mentiras, né, dessas baboseiras que a gente ouve por aí, né, cheio de sofismas, e aí acabam gerando esse tipo de conflito, né? Então a gente já viu aí que vai ter grupo que vai fazer, acho que lá no Rio de Janeiro, né, vão fazer um protesto de apoio ao Hamas, né? Um absurdo, sabe? Um absurdo. Você passa pano em atos que são imperdoáveis, né? Não tem causa no mundo que justifique, tá? Não tem razão no mundo que justifique tais atos que foram cometidos nesse ataque terrorista. Não tem, né? Então, cidadão de bem não tem como passar pano nisso. Não tem como baixar a cabeça e fechar os olhos para esse tipo de atitude terrorista, cruel.
que aconteceu, que está acontecendo no Estado de Israel hoje. Exato. E a gente está num momento decisivo, né? Porque todo mundo está sentindo que algo vai acontecer. Nós tivemos guerra na Ucrânia, ainda estamos tendo, tá tendo lá, né, a guerra da Ucrânia com a Rússia, e o impacto não foi tão grande como esse atentado, né, do Hamas em Israel, A porque ali comoção, né? Israel é o centro e é a sede do reino de Deus, né? E a menina dos Uhum. olhos de Deus. E isso está causando um cisma no mundo, né? As escrituras sagradas dizem que quando tiver chegando aquele dia, quem tiver sujo, que se suje ainda mais. E quem busca a santificação, que se santifique ainda mais. Eu não estou aqui Exatamente. dizendo que direita é certa e a esquerda é errada, mas a gente sabe dos princípios bíblicos, né? Uhum. A gente sabe da verdade das escrituras, e ao passo que um grupo dentro do povo de Israel, infelizmente, ainda está embriagado com essas doutrinas, com essas ideologias, tem um grupo que não era povo, mas que foi feito povo, né? E que está abraçando o povo de Israel. Então é algo bastante interessante que está acontecendo agora, é histórico, e provavelmente a gente está vendo a história se desenrolar à nossa frente. Dias decisivos, o Rabino Marcelo, né, o tio do Alex, lá de Uhum. BH, ele fez um vídeo comentando, e eu também acredito que a gente deva estar no início da tribulação mesmo, Das dores né? também. Um momento difícil, Uhum. angustiante, que a Bíblia cita, mas o nosso papel, diferente de muitos, não é fazer terror, não. É conscientizar, que é o que a gente está fazendo aqui. Conscientizar, né? Dar ferramentas para as pessoas saberem se portar nesse período. Sim, você vai ser o quê? Você vai ser terrorista também? Tem terrorista cristão, sabia? Tem terrorista judeu. Uhum. É aquele que diz assim, ah, você vai Exatamente. para o inferno, hein? Ah, ó, Exatamente. isso aí tá. Não. Ó, tá vendo? Estava escrito, eita, vai ter que acontecer. Não é assim. A gente tem coração, a gente tem que chorar com as pessoas perseguidas, estão sendo massacradas. É papel da igreja hoje apoiar Israel. É o momento da igreja se aproximar, verdadeiros seguidores do Messias judeu se aproximarem do povo de Israel. Porque é o momento do povo de Israel perceber quem realmente está com eles no momento da luta, sabe? Exatamente. E não É, é, isso mesmo. eu quero me aproximar porque eu quero descobrir os segredos da prosperidade judaica. Você está se aproximando errado. Você está se aproximando com intenções péssimas, Uhum. pobres e rasas. Exatamente. A gente deve se Exatamente. aproximar para aprender, a gente deve se aproximar para proteger, por que não? Sim, Se claro. os cristãos aqui no Brasil são maioria, por que não a gente proteger? Eu estava até questionando, Alex, tem um deputado nosso aqui que ele é muito afeiçoado à comunidade judaica, ele deu alguns apoios, né, à comunidade judaica local, e eu converso com ele de vez em quando. E eu disse, deputado, a gente não pode fazer um movimento na rua não em apoio a Israel, porque os judeus daqui, a comunidade judaica de Pernambuco é menor, por exemplo, do que a de São Paulo, Uhum. Sim. né? Então, por que não a igreja ir para a rua, a igreja de Israel, e quem sabe até com os judeus, fazendo um esquema de segurança, Sim, lógico, porque nesse momento lógico. que a guerra se acirra lá, foi porque no momento que a guerra se acirra lá no Oriente Médio, em todo o mundo as sinagogas são atacadas, os judeus são ameaçados, né? E se a gente não está sofrendo isso, é porque a gente está igual à população. E por que não usar a Perfeito. É. população para apoiar eles? E a gente não apoiar também, né? Uhum. Então, acho que é uma boa ideia a gente Com ter essa certeza. visão. Com certeza. Principalmente nesse momento agora, que a opinião pública vai se voltar contra Israel.
né? Então, a gente também é opinião pública, né? A gente também tem mídia social, né? A gente também tem condições de apoiar Israel Sim. nessa guerra, nessa, nessa luta contra narrativas, né? Isso. Pois é. Deixa só eu complementar aqui, Alex. Sim, sim. Há algum tempo também foi feito um comentário em grupos também ideologicamente extremistas para o lado da esquerda, que nenhum extremo é bom, a gente precisa do equilíbrio, né? Exatamente. E eles fizeram textos e artigos sobre o Israel imaginário, que é aquilo que os cristãos, segundo eles, acreditam que é Israel, mas sem conhecer Israel de verdade, sem ter ido lá, sem conhecer os pormenores, né? Que realmente tem pessoas que não têm o conhecimento do que é Israel, nem aonde fica Israel, mas por causa da Bíblia, por causa da igreja, eles apoiam. E, e a nossa missão também é ir nessa falha, ir nessa falta e dar essas informações para as igrejas, né, aqueles que nos acompanham, aqueles que quiserem, para a gente conscientizar do que realmente é Sim, Israel e o claro. que é que a gente apoia, de que forma que a gente apoia Israel. É apoiar cegamente? É tudo que Israel faz está certo? Não, não é assim. Ah, o governo de Israel é perfeito, é o Messias está lá. Não, não é o Messias que está lá. Não é um povo perfeito. É, inclusive o aborto que a gente está lutando aqui para tirar, em Israel é liberado o aborto. Mas isso não é motivo para eu acusar, olha aí, tá vendo? Por isso que é infiel, o povo é infiel, por isso que Deus abandonou. Não, a gente tem que conhecer o que é que a gente está apoiando e saber por que a gente está apoiando, que é por causa das escrituras sagradas, né? Yeshua de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E por que a Exatamente. igreja quer andar com as próprias pernas hoje, né? Quer se separar, né? Exato. É, Ou manter separado, porque é momento de pode ser. reconciliação. Exatamente. Exatamente. Abrir os olhos, levantar o rosto, né? Tentar entender a oposição e a importância de Israel, né? Na aliança que Deus fez com seu povo, né? Que se estende às nações, né? Isso. E isso aí é muito importante também. E aí a gente está aqui para fazer isso. Nós, né? Nosso movimento é um movimento de restauração das raízes judaicas, né? E a gente está aqui também para orientar, para ajudar, para tentar educar dentro dessa nossa premissa também, as pessoas e quem tiver interesse. Sim, É isso? Bom, João, exato. muito bom. A gente já vai passando de 1 hora e meia já de bate-papo. É, quero agradecer, né, a cada um aí que ouviu. Se puder estar compartilhando, né, o que a gente tem discutido aqui para alguém que você conhece que precisa ouvir esse tipo de ensinamento, né, esse tipo de esclarecimento, tá? Então, fiquem à vontade. João, muito obrigado aí por estar participado desse bate-papo que trouxe bastante, enriqueceu bastante aqui a discussão, o assunto, né? Espero que tenham entendido. Estamos à disposição, tá? Para maiores esclarecimentos, para contatos, tá? E, e é isso aí, tá? João, se quisesse as considerações finais aí. Agradeço também pelo convite para poder agregar aqui. E é isso, estamos à disposição. E não sei se você lembra, Alex, na última, no último debate que a gente fez com o Alexandre Neto, né, também. Uhum. Eu não estava sabendo, foi na sexta-feira passada, antes do ataque, mas É, eu dei uma mensagem aqui para os judeus não messiânicos, de que a gente, nosso papel também é defender o povo de Israel, defender o povo judeu. E agora veio a prova, né, o teste, para ver se a gente realmente defende. Então, a gente deixa aqui, né, Alex, uma mensagem para tanto cristãos quanto judeus. A gente está aqui para fazer essa ponte, uhum. para Exatamente. de tolerância, de respeito
Nós não estamos aqui para fazer judeus virarem judeus messiânicos, não somos nós que vamos fazer isso. Não é isso, não é nosso objetivo. Se Deus não fizer isso, não somos nós que vamos fazer, né? Exatamente. Então, e os cristãos também, nossos irmãos em Yeshua, estamos aqui para apoiar, para ajudar, para orientar e que precisarem, né, da congregação judaico-messiânica Hadesh Emeno. Uhum. Nós estamos aqui para isso também. Perfeito. Muito bom. Então, pessoal, shalom, shalom para todo mundo, uma boa noite e a gente se vê no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, Shalom a tchau. todos. Tchau, tchau.